Chegou a hora do sono, quantas mamães estão no limite, que o bebê não dorme bem, e aí vem aquele desespero. E então, o que a gente faz? Socorro, doutora Loreta! Nós estamos aqui no quarto da Laís, não acredito que sorriso, para mostrar a rotina do sono. Doutora, após o banho relaxante, que é entre as 19 e as 20 horas, isso, né? Vem a rotina do sono, né? A gente tem que criar uma rotina. Então vamos lá, doutora, explica pra gente, ajuda essa mãe que está desesperada, que a neném não dorme e tem todo, o quarto está todo preparado para esse sono dela. Então tá certo esse ambiente? Bom, então vamos falar um pouquinho do sono da Laís. Ela tem um quarto montessoriano que eu adoro a ideia de Montessori, né? Por quê? Porque ele traz uma independência para a criança. Mas quando a gente vai montar esse quarto, como a gente tem muito acesso à questão de brinquedo, para ficar fácil para a criança pegar, na hora do sono a gente tem que fazer igual a Lorena fez, colocar umas caixinhas, os brinquedos, os DVDs para você poder tirar do quarto na hora da noite, para que a criança não tenha tantos estímulos, para que ela consiga dormir uma noite boa. O outro dado é que muitas vezes, às vezes a mãe monta um quarto todo lindo, cheio de iluminação, e na verdade o sono, para o sono ser um sono vigoroso, qualquer luz interfere com a melatonina, absorve na pele, então atrapalha a melatonina durante o sono do bebê. O ideal é que esse quarto esteja realmente escuro. Eu vi que a Lorena tem um blackout, ou seja, deixa o quarto bem aconchegado, isso é muito bom. E o que acontece? A Laís, ela tem 1 aninho de idade, né? Isso. E tem ainda uma livre demanda. Quando a gente... a livre demanda é uma escolha, da verdade, da mãe. E tem muitas mães, eu sou super a favor dela, mas quando a gente ensina o bebê a dormir ao seio, eu posso ter esse problema que a Lorena está passando, de acordar. Quantas vezes você está acordando à noite, Lorena? De 9 a 12 vezes. De 9 a 12 vezes. Por quê? Porque o sono do bebê, ele superficializa de meia em meia hora. Então tem meia hora do sono leve, que é o sono REM, e meia hora do sono pesado, que é o não REM. Então, quando ela mama no peito e ela entra no sono profundo, do leve para o profundo, daqui meia hora superficializa. Então, toda superficialização foi ensinado, não foi uma coisa proposital, né? Que você não sabia que ia gerar esse hábito. Mas aí, a cada superficialização, ela quer chupetar o peito, né? De sugar. Esse hábito é um hábito difícil de ser retirado. Quando depois de 2 anos a criança começa a emendar mais, então fica um pouco mais fácil de ser retirado. Agora, tem mães que falam, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu quero fazer o desmame. Daí o que a gente vai trabalhando? Primeiro, tentando organizar a livre demanda do dia, porque ela já tem 1 aninho, então substituindo as refeições, né? Ela vai mamar de manhã, vai poder então ter as refeições, a frutinha, o almoço, vai mamar à tarde, e aí a gente vai deixando umas 4 mamadas no dia e vamos tentando então tirar essa livre demanda. E à noite ela vai mamar para dormir e vamos tentando espaçar as mamadas. Eu não vou arrancar essa mamada de uma vez, mas para eu conseguir tirar a chupeta de meia em meia hora, passar de 8 para que ela mame uma vez, para você seria maravilhoso, né? Na madrugada. Mas isso gera um desconforto. Então, para a criança e também para a mãe, porque a mãe também se sente culpada com essa questão de estar tirando, às vezes, questão do peito, do sono, dela chorar. Tem jeito de eu fazer isso sem o choro nenhum? Na idade da Laís, não tem. Então, se essa mãe está muito exausta e ela procura, né, para tentar espaçar, a gente vai espaçando as mamadas, gradual, mas nesse período vai existir o desconforto que a gente faz com acolhimento, pegando no colo, acolhendo, mas não levando ao seio, que aí você vai conseguindo espaçar um pouquinho. Mas tem mães que não se sentem prontas naquele momento, então só dá certo na hora que a mãe realmente se sente que ela está preparada para aquilo, entendeu? Entendi. Porque eu sei que é difícil, é um processo sofrido. E depois que a gente chega você. nesse ponto, a gente vê que se tivesse feito o sacrifício lá atrás para não chegar nesse ponto, por mais que fosse difícil, com certeza estaria mais porque simples assim, a questão é porque às vezes o que acontece muito?
Por exemplo, o nenê, ele tem uma janela de sono, que é uma janela do período que ele fica acordado. Então, até quando o neném nasceu, a gente tem muita livre demanda, né? Porque a gente tem que tirar aquele excesso do leite, o neném tá ganhando peso, ou seja, mamou e dormiu, porque a janela de sono, que é o período que o neném fica acordado, é muito curtinha no recém-nascido, é quase praticamente nada. E aí, à medida que esse bebê vai ficando maior, ele já vai conseguindo fazer uma janela de sono um pouco maior. Então, por exemplo, o nenê de 1 mês mamou uma mamada eficaz, mamou bem. Daqui uns 40 minutos, esse bebê começou a chorar. Isso não é fome, isso é sono. Aí, quando você coloca ele ao peito, você condiciona, ensina o bebê que ele tem para dormir, ele precisa sugar. Como que a gente faz? Mas como que eu consigo? Você vai niná-lo, vai acolher esse bebê e vai ensinando ele a dormir sem ser necessariamente sugando ao seio. Aí o bebê vai ficando maior, já vai para uma janela de sono de 1 hora, lá para em torno de uns 2 meses. Aí mamou, fez uma atividade, deu sinal de sono, a gente vai colocando para dormir. Com isso, você vai conseguindo ensinar o bebê. Tem bebês que têm demandas de mamar de 2 em 2 horas durante o dia. Porque se a gente gera para 3 horas, isso pode interferir no ganho de peso. Então, às vezes, vai bater janela de sono com o mamar. Mas a gente vai oferecer o mamar e na hora que estiver chupetando muito tempo, a gente tira e aí induz o soninho. Para ele não aprender que tem que dormir. Então, é uma forma da gente conseguir manter a amamentação muito tempo sem gerar esse desconforto do ponto de vista de acordar várias vezes. Tem mães que estão super felizes, isso é um ideal de vida. Não, eu vou dar o peito livre demanda à noite, vou ficar em cama compartilhada, enfim. Então, a gente respeita muito e vê o momento de cada mãe. A gente tem que olhar essa mãe primeiro para ver se ela realmente está pronta. E desde o princípio, desde o nascimento, é importante já acostumar o bebê no quartinho dele, na caminha dele, ou a cama compartilhada? A Sociedade Americana de Pediatria, ela recomenda ficar no mesmo quarto, no quarto compartilhado, por 6 meses. A partir do 3º mês, que já passou a fase da estrogestação, eu, Loreta, já vou orientando a mudar o quartinho, a ficar... para o neném começando a ficar mais independente. Já vou começando a fazer treinamento para dormir no berço, para ir tirando o colo, vai ter o colo no niná, mas vai aprendendo a dormir também, ficando mais independente. E a questão da cama compartilhada, se a família decidir fazer, tem que ser feita com muita segurança. Então é uma cama que ela é feita assim, encostada na parede, não pode ter vãos, tem que tomar muito cuidado com lençol, cobertas, porque tudo isso pode asfixiar o bebê. A mãe, o pijama não pode ter cordas que pode se envolver no bebê, cabelo muito comprido tem que estar amarrado, principalmente quando é um neném muito pequenininho. Eu não gosto de fazer cama compartilhada antes de 3 meses. Então, se a família fala, doutora, eu quero fazer cama compartilhada, eu falo, vamos esperar pelo menos o 3º mês, porque antes os pais estão tão exaustos, o neném é tão pequenininho e às vezes pode dormir em cima, eu fico com receio. E quais as vantagens da cama compartilhada, além do vínculo? A cama compartilhada, ela facilita muito a amamentação. Mais a facilidade e o vínculo. Mais o vínculo, assim, o vínculo está sendo criado porque está junto. Eu acho que o grande benefício da cama compartilhada é a questão da amamentação. Então, por exemplo, para você que está acordando 10 vezes à noite, se você fizer a cama compartilhada, você vai dormir muito melhor. Porque está lá o peito e ela vai e suga a hora que ela quiser. Mas eu falo que a cama compartilhada tem que ser uma decisão muito da família e do casal, porque acaba que vai tomar um pouco o espaço do esposo, né? E aí eu acho que isso tem que ser junto, porque eu acho que o filho, ele vem para somar em relação à vida do casal como um todo. Para a gente conseguir ser uma boa mãe e assim, a gente ser feliz nisso, a gente tem que ter o equilíbrio de tudo, o equilíbrio da mulher, o equilíbrio da profissional, o equilíbrio da esposa. E eu sei que isso muitas vezes é difícil, né? Parece que a gente não tá atropelando, né? A gente corre atrás, né? Tá atropelando. Mas dá pra gente ir resgatando isso e se decidir pela cama compartilhada, ter realmente uma conversa do casal para decidir se é essa metodologia de vida e tudo, que você vai ficar mais tranquilo e conversar com o marido em relação a isso.
Tá, doutora, só pra fazer uma... Bom, doutora, aqui você já falou do quarto, né? A questão de não ter muitos elementos para não dispersar o sono. Mas para o recém-nascido, tem alguma forma de envolver o bebê para ele dormir melhor? Se ele recém-nascido, a gente costuma envolver muito, né? Fazer aquele casulinho. O berço, a gente tem que ter a segurança do berço. E com isso, a gente não deve colocar nada dentro do berço que possa sufocar o bebê. Então, por exemplo, nós no Brasil, a gente tem uma cultura muito grande de usar protetor de berço. Mas, teoricamente, nem o protetor de berço deveria ser usado, porque se a criança coloca a cabeça embaixo do protetor, isso pode também gerar uma asfixia. A posição ideal é barriga para cima e cabeça lateralizada. Nunca de bruço, porque o bruço, até 6 meses, ele aumenta o risco de morte súbita. Ai, meu bebê nunca vai poder dormir de bruço? Vai, depois de 6 meses ele já tem um controle muito bom do tronco, né? Já consegue voltar, eu acredito que já está mais seguro. Mas até ele conseguir ter esse controle do tronco, da cabeça, não pode dormir de bruço, porque pode realmente asfixiar, porque o narizinho pode ficar apertado lá e asfixiar o bebê, que existe um maior risco de morte súbita. Você me perguntou mais coisas. Vamos falar. É interessante da questão para melhorar o sono. O que pode fazer para melhorar o sono? Porque recém-nascidos, eles gostam de ficar bem enroladinhos, né? Pra não assustar. Até porque o útero, né? Ele tá pra lembrar. Apertado. E muitas mães eu vejo que falam às vezes assim, não, ele sente calor. Não, ele não gosta que prende as mãos. Então, se isso é uma medida, a forma como deve envolver o bebê para colocar no berço. A questão da esterogestação, que é a sensação de ausência do útero que o bebê tem até 3 meses, existem algumas medidas. O que é uma queixa muito comum? A mãe fala assim, doutora, tá no colo, coloca no berço, parece que tem espinho, né? Não dura nem 10 minutos. E a gente fala, se tá no colo, ele dorme bem? Fica 2 horas, fica 1h30 dormindo. E isso é muito típico da esterogestação, ou seja, o bebê vai se sentir acolhido. Existem formas de a gente conseguir melhorar, por exemplo, o sono do dia do bebê para que ele consiga ficar mais no berço. Um deles é o Swaddle, que hoje a gente fazia o antigo charutinho, mas hoje já se criou o Swaddle, que é um pano que ele envolve mais o tronco, porque no charuto, antigamente, fazia aquele charuto bem apertado. E hoje já sabe que tem estudos que não pode prender o quadril, porque o quadril tem que ficar livre para não dar displasia de quadril. O Swaddle, ele é um pano próprio para isso, ele prende o tronco e deixa liberado o quadril. E depois ele vira um saquinho de dormir. Eu gosto muito dele, adoro indicar ele. Então, como que você faz no início? Dá o peito, aí arrotou, já envolve o bebê no Swaddle, aí o Swaddle já aquece. Então, aqui em Goiânia, que é muito quente, ele não pode estar tão empacotado para ir para o Swaddle, senão ele vai ficar encalorado. Deixa com um bodyzinho mais curtinho, envolve no Swaddle. Aí o bebê já vai indo assim no sono, ele consegue permanecer no berço. A outra dica para conseguir permanecer no berço é o ninho. Hoje você já compra o ninho, que ele vai aumentando o tamanho dele de acordo com o crescimento do bebê. E o ninho tem a função justamente de trazer esse espaço mais restrito para o bebê se sentir mais seguro. E se a mãe não consegue comprar o ninho, a gente pode fazer o ninho. Como que a gente faz o ninho? A gente pega uma toalha grande, enrola a toalha como se fosse um rolinho. Aí você coloca como se fosse uma ferradura no colchão e passa o lençol por cima. A toalha não vai ficar livre, entendeu? Coloca por cima da toalha. Por cima da toalha. Então fica seguro, porque o bebê, aquela toalha não vai ficar livre. E aí o bebê, você encaixa, então ele se sente super acolhido. Semana passada foi um bebê no consultório que estava com 1 mês, não dormia de dia. Eu falei, vamos fazer o ninho com a toalha. Nossa, a mãe falou que virou outro bebê. Então agora mama, dorme, consegue fazer as sonecas. E outra forma que é o colo, que não é, mas com os braços livres e que eu sou apaixonada, que é o sling. O sling, ele é o útero fora da barriga, então você dá o mamar, na hora de arrotar você já coloca o nenê. Eu gosto muito de pedir para colocar o nenê peladinho, porque o sling é um pano e aquece e o nenê fica em contato pele a pele com a mãe. E o importante é que a posição da perninha tem que estar em M, não pode estar junta para não dar displasia também.
e coloca a cabeça lateralizada do bebê, eles adoram. Então tiram sonecas de 2 horas, 1h30. São formas da gente estar conseguindo realmente melhorar o padrão de sono desse bebê. Desculpa te interromper, eu tive uma experiência muito boa com segura bebê. Que é o rolinho. Pequenininhos, porque eles têm se os sente movimentos acolhido. involuntários que parece que eles ficam firminhos e diminuem aqueles movimentos e dormem por mais tempo. O neném precisa se sentir acolhido, que aí ele consegue, porque você imagina que estresse que é pra esse bebê, Tá no útero, não tá é? acolhido, Tá colhidinho, quentinho, aí você põe num solta. berço, né? Todo solto, cheio Todo de solto, reflexo. cheio Isso de traz muita reflexo. angústia pra ele. Então a gente realmente tem que acolher e fazer medidas pra estar deixando ele mais seguro, fazer essa transição do útero de uma forma mais acolhedora. E aproveitando que tá aqui no quartinho, uma dúvida, esse travesseiro, a espessura, tá Tá bom, boa? eu acho que tá ótimo. Ele é bem macinho e ele não é grosso, né? E você vê que ele tá bem acoplado, né, no tamanho do colchão. Eu achei a cama dela uma delícia, E não super tem gostosa. necessidade, é só em caso de refluxo que teria necessidade De levantar. de levar. Até 6 meses, o bebê tem uma tendência a ter um refluxo, aquele refluxo fisiológico. Mas eu não vê aquele refluxo que fica refluindo ou com queimação e tal. Tem gente que levanta tanto a cabeceira, eu acho que não precisa ter uma inclinação tão grande. Só se for um bebê realmente com refluxo de doença, patológico mesmo, com diminuição do ganho de peso, com dor, né, irritabilidade, choro. Nossa, foi ótimo, doutora. Foi bom? Acho que aproveitou bem, Eu né? acho que se a Foi gente for ótimo. conversando, vai surgindo Muita outros coisa. assuntos.